Olá, pessoal. Mais um podcast na TV Cursinho, o canal da Rebeldia. Como sempre, aqui trazendo conteúdo aqui da nossa periferia, aqui na cidade de Guarulhos. Hoje nós temos um convidado especial, muito especial. A nossa querida hum, Yasmin Daiane. Aí você está perguntando por que Yasmin Dayane? Nós vamos contar a história dela aqui, vocês vão ver. Vocês vão gostar muito da história da Yasmin. A Yasmin, você é de Guarulhos mesmo, você nasceu aqui em Guarulhos, né? Sim, Conta a tua história para nós. nasci em Guarulhos e a minha família mora, né, e sempre morou no Ponte Alta. Ele é próximo aqui, né, do Pimentas. Ele é um bairro que não é muito conhecido, né, quanto o Pimentas, assim, mas eu nasci e fui criada no Ponte Alta. Minha família é toda de Guarulhos, né, e sempre é na região de Guarulhos, né, de Guarulhos mesmo. Então, nós vamos. A importância da Yasmin hoje aqui, porque ela é uma menina de periferia aqui da cidade de Guarulhos, e vocês vão ver aqui ao longo da entrevista, vocês vão ver a importância dela de luta para chegar onde que chegou. Eu vou deixar para vocês ver o final aí, para ver onde que a Yasmin chegou, com toda essa luta, dedicação dela. Yasmin, você estudou na Ponte Alta mesmo? Sim, Sempre lá, né? na verdade, eu sou filha única, né? Minha mãe ela me teve muito jovem, então eu sempre acabei morando com a minha avó. E por conta disso, minha avó ela também sempre morou de aluguel, então ela morava em vários bairros assim de Guarulhos. E por conta disso, eu acabava sempre mudando de escola. Então, eu estudei principalmente no Presidente Dutra, no Inocop, né, no Antônio Prats, e foi a última escola, a penúltima escola que eu estudei. E meu segundo e meu terceiro ano eu fiz no Ponte Alta mesmo, que é a Lá no escola. Mário Bombacei, não? Não, na Escola Azul. Na Escola Azul, né? Você estudou lá ensino médio, né? Quando voltou a pandemia, né? Fiz o segundo ano e o terceiro ano lá. Aí você, no ensino médio, você foi para fazer cursinho pré-vestibular comunitário, né? É, antes de eu entrar no cursinho, né? Porque, assim, minha trajetória do estudo, ela começou um pouquinho antes do cursinho. Uhum. Então, quando foi no ano de 2022, estava ali no final 2021, na verdade. Estava no final da pandemia, né? Eu ainda estava procurando o que eu gostava de fazer. E aí eu acabava mexendo com programação, via vídeo de programação, gostava de fazer uns sitezinhos bonitinhos. E aí uma colega da minha mãe falou sobre uma instituição, né, que é uma instituição filantrópica, né, financiada filantropicamente. E eu comecei a fazer um curso preparatório, né, para poder entrar no mercado de trabalho, né. E eu escolhi o curso de web design na época, era 6 meses, era totalmente gratuito. E lá eu tive a oportunidade de ter mentoria com pessoas, né, que trabalhassem em outras empresas, conversei com professores, com alunos, então minha trajetória na educação começou mais ou menos ali. Mas você estava preparando para o mercado de trabalho, né? Eu não estava ainda pensando muito em faculdade, eu ainda tinha aquela ideia que muita gente também tem hoje. Ah, não preciso fazer faculdade para isso. Não, faculdade ela é muito importante, né? Não só pelo networking que você faz na universidade, mas Então, como você estava preparando para o mercado de trabalho, hoje a gente já tem uma visão, você falou um negócio interessante, né? Hoje tem uma imposição aí que desmotivando a juventude a não estudar. Qual foi o estalo que você teve que você tinha que fazer faculdade? Bom, nessa mentoria que eu tive, eu não vou lembrar o nome da moça, né? Mas ela trabalhava em uma empresa, era uma mulher negra também. E aí eu vi ela, né, ali naquela posição também. Minha mãe também sempre me incentivou muito, apesar da gente não ter muitos exemplos em casa, né? Minha mãe, por exemplo, é uma das muitas pessoas que também está fazendo faculdade. Então, ali eu vi que a universidade, por meio dela, né, foi, na verdade, agora que você falou, me veio na cabeça. É um professor desse curso de web design. Eu estava conversando com ele sobre, professor, não quero fazer faculdade. A gente sempre eu acabava conversando com ele. E aí ele mostrou a foto de um aluno que ele se formou em engenharia da computação na Unicamp.
E ele falou: olha, esse menino aqui ele se aposentou com 40 anos e ele se formou na Unicamp. E eu comecei a pesquisar mais e vi que para eu poder mudar a minha vida, né, para poder ter uma vida confortável, eu teria que, e seria por meio da educação, né? E da onde que a gente vem, a gente não tem família, né, com nome, a gente não tem herança, então a gente tem que fazer o nosso próprio caminho e ele acontece por meio da educação. Através do estudo, né? Você não, você terminou o ensino médio em 2021? 2022. 22, né? Então você não pegou aquele fuzuê de escola PEI, que aluno estava sendo desmotivado, ou como está agora, desmotivado. O próprio governo desmotiva o aluno a estudar. Você não chegou a pegar isso. Não. Mas quando você estava fazendo o curso, você pensava em trabalhar só, né? Eu pensava em, assim, eu preciso de uma maneira de ganhar dinheiro rápido, né? Para sobreviver, para pagar os boletos, ajudar a pagar os boletos em casa, né? Que é a realidade da maioria da juventude, né? E adolescente da nossa periferia, né? A realidade é essa, né? Procurar emprego, fazer um curso, procurar emprego, que é o caminho mais curto para a sobrevivência, né? E aí você teve acesso a cursinho como? Quando foi no ano de 2022, isso é uma história muito engraçada, né? Porque eu só fui descobrir certas coisas porque eu estava inserida em uma bolha muito diferente da minha. Quando eu me formei na Unibis, né, que era 6 meses desse curso preparatório, né, para o mercado de trabalho, eu fui trabalhar justamente em uma escola. Não sei se pode falar. Colégio Marista Arquidiocesano. Ele é um dos colégios mais caros de São Paulo, né? E é uma escola, né? E Você foi trabalhar lá, fui né? trabalhar lá. Me enviaram para trabalhar lá. Em São Paulo? Lá em São Paulo. Aí me enviaram para trabalhar lá, fiz a entrevista, passei. E aí eu comecei a trabalhar dentro do colégio. Eles têm um setor que é de línguas, né? Ensino de línguas. E aí eu fiquei trabalhando lá. E lá dentro eu tive contato com estagiários, e justamente esses estagiários, eles estavam se formando na USP. E aí eu comecei a conversar com essa menina, né? O nome dela é Ana, né? Ela me ajudou muito também em 2022 corrigindo minhas redações. E ela falou: olha, Yasmin, você pode procurar cursinho comunitário, não sei o que, não sei o que. Eu falei: nossa, eu não sabia que existia isso. Aí comecei a pesquisar. E aí, em 2022, eu fui tentar fazer o cursinho, só que eu trabalhava, né, durante o dia e à noite eu ia para a escola. Então, eu precisava de que fosse no final de semana. E aí, eu até mandei mensagem para o Romulo na época, só que aí o cursinho tinha que ir na semana e eu não consegui participar. Então, eu fui estudando por conta mesmo, né? Eu estudava para a prova do Enem durante a aula. Então, o professor estava passando lá: copia esse texto aqui, aí eu copiava rapidinho e estudava a aula. Você deu uma de Darcy Ribeiro, fugiu do hospital para se tratar e você fugia da escola para estudar? É a realidade mesmo daqueles alunos que se esforçavam. Eu vi muito isso aqui na periferia. Aluno não ia para a escola para ficar em casa se preparando para o vestibular que estava nas portas naquele momento, né? Isso é muito comum, isso eu vi muito isso aí. Aí você foi para algum outro cursinho lá no Bom Sucesso, não? Não fui, porque eu não sabia que tinha também. Você não conhecia cursinho, né? Não, eu não sabia nem o que era, O né? que era o cursinho, o que era a universidade. Não sabia. Também é outra realidade de uma boa parte da juventude, não sabe o que é, né? A cabeça da juventude, eu não sei se naquele momento você era assim, a sua cabeça estava cabeça de trabalho, né? Sim. Para poder trabalhar e ganhar, né? É a realidade, pessoal. A realidade da periferia é essa mesmo, né? É raro um que já está ali inserido na família pensando em ser doutor, e não tem essa realidade. Então, a maioria é isso aí que a Yasmin falou. Aí como é que você conheceu o cursinho, assim, pro pré-vestibular, esses cursinhos comunitários? Você foi direto pro cursinho Pimenta ou você fez outro antes? Não, então eu comecei a pesquisar na internet,
eu consegui contar, eu não lembro como eu consegui o contato, mas eu consegui do Retiro. Lá da Unifesp, é o CCPU. Só que aí precisava fazer prova para entrar. E aí, assim, como eu estava trabalhando assim, eu acordava 5 horas da manhã, ia para a escola, né? E ia dormir meia-noite. Então, e aí, final de semana, né, eu decidi fazer um curso de inglês, né, no final de semana, que era todo o meu salário, basicamente, né? E que não agregou em nada também. Aí você foi fazer curso de inglês, dava seu salário no curso de inglês. E que eu me arrependi um pouco porque não agregou em nada, pra ser sincero, assim. E aí, aí eu conversei com você e não deu certo. Aí eu falei, vou tentar fazer esse ano, se não der certo, ano que vem eu não vou trabalhar, eu vou sair porque era jovem aprendizado um ano de contrato, né? Então acabou meu contrato, vou ficar nos estudos e vou ver se estou com condições disso, né? Até porque eu ajudava dentro de casa com algumas contas. E, e aí eu falei, mãe, acho que ano que vem eu vou precisar tirar um tempo para estudar. E aí em 2022 eu fiz o Enem, prestei para a Unicamp também, não passei para a segunda fase, porque na época eu prestei para engenharia da computação, mas no Enem eu tive uma boa nota, né? Tive uma nota bem legal. E aí eu apliquei para poder fazer engenharia da computação, mas na Universidade Federal do Ceará. Só que o Ceará está muito longe, né? Eu não conhecia ninguém, não tinha uma rede de apoio, né? Como o cursinho foi para mim quando eu fui para a Unicamp. Então eu acabei não querendo ir, até porque eu pensei, não é essa a universidade que eu quero a Unicamp. Aí no ano seguinte, procurei o cursinho, e aí as coisas começaram a Você entrou no cursinho que ano? No cursinho comunitário Pimentas, né? Sim, Que ano que foi? no ano de 2023. 23, você já entrou e aí você está sem trabalhar, né? Isso, sem trabalhar. Aí você dedicou 100% no cursinho. E aí, como é que foi essa trajetória sua de estudo? Que o cursinho fica no Pimenta, e você mora na Ponte Alta, Isso. que é um pouco distante, assim, distante nos padrões que a gente conhece, né? Que geralmente o pessoal, que a ideia de cursinho comunitário é morar em torno, né? E você vinha todo dia, né? Os dados que eu tenho de você lá, que você não faltava. Né, eu só tive que faltar umas vezes porque eu tive que tirar o siso, mas assim, é longe, né, o cursinho, né, da casa dos meus pais. Então, quando era final de semana, eu acordava às 5 horas da manhã, aí eu pegava o ônibus mais ou menos às 6 e pouco eu chegava no cursinho, né, bem antes da aula, às vezes 1 hora antes da aula, porque se eu pegasse o próximo ônibus, sei lá, das 6 ou das 7, eu ia chegar atrasada. Então, Porque tinha que pegar o retorno do Bom Sucesso também. e tinha que Né? pegar, né? Então, quando era Maldito sexta-feira, retorno. horroroso, horroroso, horroroso. E um Retorno do Bom frio. Sucesso. Põe uma foto aí, Lúcio. Retorno do Bom Sucesso. É o terror aqui da periferia de Guarulhos. Por exemplo, os alunos que moram do Bom Sucesso, eles moram no Bom Sucesso, querem estudar no cursinho. Aí eles pensam assim, mas tem o retorno do Bom Sucesso, né? Mas eu tive muito aluno que morou ali na Ponte Alta que veio a pé. Eu lembro de uns lá, o Romilson, Fernando. Teve outro lá, hoje a veterinária Tabata, eles vinham a pé, eles moravam, a Tabata morava lá no Triunfo, né? E eles vinham a pé, era um sofrimento, porque às vezes ela vinha a pé mais rápido do que pegar ônibus. Mas pior que era. Era terrível, né? Então, é engraçado que você falou que você não conhecia universidade, faculdade, não conhecia nada disso, né? Antes antes, no período de colégio, né? Você foi conhecendo o seu trabalho, né? Isso que é uma coisa muito que eu falo engraçada, porque eu fui saber o que que era universidade e ter essa visão, porque eu estava trabalhando, não, eu não era nem aluna, né? Eu estava trabalhando dentro de uma escola particular, né? E a gente sabe que o ensino de uma escola particular, principalmente essa, né, que é uma das 3 mais caras do Brasil, se não me engano, é muito diferente, tanto que eles descartavam livros, né, de vestibular que tem todas as matérias, né? Tem as questões dos vestibulares, e eu pegava esses livros usados, riscado de caneta, de lápis, eu pegava da doação que eles colocavam lá, né, para descarte, eu falava, eu acho que eu vou levar para minha casa. Aí eu levava tudo e ia embora para minha casa. Então você começou a se preparar usando livro descartado dos alunos lá no colégio. Qual é o nome do colégio mesmo? Colégio Marista. Marista, colégio de alto padrão, né? Sim. Colégio particular de alto padrão.
Aí ali você teve acesso e conheceu que você era possível você entrar numa universidade, né? Porque a sua cabeça que aquilo não era para você, né? Até então. Não, na verdade nem se passava, né, na minha cabeça, até então, no momento, não se passava. E aí foi conversando com esses estagiários de lá, né, pelo fato deles estarem estudando em universidades públicas, né, e aí ela foi, a menina, essa menina específica, né, que é a Ana, ela foi me explicando, olha, Yasmin, tem cotas, tem essa possibilidade de você entrar, usa esse canal aqui para estudar, estuda assim, e aí foi indo, eu comecei a me organizar melhor, tirando um tempo até no meu trabalho mesmo, né? Às vezes estava tudo bem tranquilo, o período de férias, eu estudava mesmo no trabalho, e era assim, mas infelizmente, né, naquele ano eu não entrei. Você sempre foi uma boa aluna, né? Pelo que eu percebi, boa aluna na escola. Esse tipo de informação você não teve na escola? Não que eu me Na escola recordo. pública, ninguém te motivou você a dizer, ó, existe a Unicamp, existe a USP, a Unesp, Não, as federais para você entrar? não. Você não recorda disso ou Em não nenhum teve momento. Em nenhum momento eu que não. não houve essa motivação, né? Porque quando a gente fala com um aluno mais distraído, tudo bem, mas você nunca foi uma aluna distraída, né? Você foi boa aluna, né? Na escola. Eu conversava, mas eu também fazia minha lição também. E você era boa, uma aluna razoável na escola, É, né? Então, na escola não houve essa motivação. Inclusive, é uma falha muito grande da escola por causa da falta de motivar os alunos a mostrar que existe essas universidades, que é possível os alunos sonhar em entrar lá, nessas grandes universidades como Unicamp, USP, Unesp, as federais, para que o jovem entre lá, né? Nessas universidades, as escolas falham muito nisso aí, ainda, né? Ainda que não deveria estar falhando mais, porque antigamente a gente entendia, não, ali tem poucas vagas, pobre não entra lá. Então, aí você foi para o cursinho, ficou lá. Quanto tempo você ficou estudando? só um ano só. Você já no primeiro ano você entrou na Unicamp? Sim. Uau! Isso é coisa rara, Mas hein? ótimo. Mas também você não estava trabalhando, né? Eu não estava Você trabalhando. também, nesse ano, você teve que voltar, pe- é, perder tudo aquilo, recuperar tudo aquilo que você nunca teve, né? No ensino médio, Sim. principalmente, porque não foi fácil, né? Esse acúmulo que você não tinha, você teve que recuperar em um ano. Para ter uma noção, na Escola Azul, né, eu estudei muito tempo no Antônio Prats. Então, eu considerei ali que foi uma escola, na época que eu estudei ao menos, né, uma escola razoável, assim, né, e é boa, né. Só que eu tive que sair por conta desse curso que eu fui fazer, tive que estudar perto de casa. E passavam palavra cruzada para a gente fazer na aula. Então, eram umas coisas assim absurdas. Era, sei lá, não tinha realmente engajamento, era só ali para você chegar, ter a sua presença, ó, copia aqui, copia e vai embora. Aí você, nesse período que você ficou um ano no cursinho, você estudava quantas horas por dia? Bastante, né? Bastante, De domingo a domingo, né? sim, todos os dias. Eu tirava um dia de descanso, né? Mas eu fiz uma organização quando eu comecei, porque o mais importante, eu acho, dos estudos não é nem a parte mais difícil não é estudar em si, é você se organizar para estudar. Então, eu tirei umas 4 semanas só me organizando por uma aplicação que se chama Notion. Eu planejei todas as minhas semanas do ano inteiro, do que eu ia estudar todos os dias do ano inteiro. E aí demorou muito tempo, né? Fui pesquisando o que eu tinha que focar, o que eu sabia, o que eu não sabia. E aí eu estudava mais ou menos das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, 5, 6 horas. Era o horário que meus pais chegavam em casa, né? Então eu não conseguia ter mais foco. E aí era quase que, né, 6, 8 horas por dia, mais ou menos. Então, agora o interessante assim que você viveu aquele período que você não tinha noção que era a faculdade, né? O período que você estava na escola. O que você pode dizer para a juventude que tem o mesmo perfil hoje que você? Chamar eles para estudar, se é importante isso, o que você fala para essa juventude?
eu digo que a universidade, ela abre portas. Então, apesar de muitas pessoas, né, principalmente na internet, ou até mesmo familiares, não incentivar, o estudo, e você, por exemplo, ir direto para o mercado de trabalho, é muito importante a educação na nossa vida, porque nós, como pessoas que somos, né, periféricas, a gente que somos pessoas negras, né, também descendentes de indígenas, é muito importante a educação na nossa vida, que ela que faz abrir a nossa mente e sair da nossa bolha. E esse sair da bolha, ele é muito importante, porque vou dar um exemplo, né? Que não que isso seja errado também, são escolhas de vida. Mas algumas pessoas acabam saindo da escola, aí vai arrumar um emprego, aí casa, tem um filho, outro filho, outro filho, outro filho. Não que isso seja errado, mas a partir de que momento você vai continuar perpetuando? O que que você vai deixar ali para sua família, para os seus filhos, por exemplo? Então, eu, pelo menos, né, eu vejo também que eu estou servindo como exemplo para os meus primos, né, que são crianças. Então, Yasmin, eu quero fazer não sei o quê, quero estar na faculdade. Então, é interessante também você mostrar que é possível, porque muitas das vezes, por fato da gente estar nessa posição, a gente acha que aquilo não é feito para a gente e a gente não devia estar ali, que, essas coisas de estudar é só para gente rico, não. Estudar é para coisa de pobre, o que a gente tem que fazer é estudar, focar nossa vida direcionada totalmente para os estudos, e aí você vai construir uma boa carreira, você vai construir uma boa rede, né, de contatos com as pessoas, você vai se deparar com oportunidades que você nunca ia ter, você só ir no mercado de trabalho. São inúmeras coisas que fazem com que seja, que eu não sei se eu coloquei nas melhores palavras, mas são inúmeras incógnitas que fazem a universidade ter um caminho, e a educação não precisa ser uma universidade pública em si também, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas talvez não tenham toda essa disponibilidade para poder se dedicar aos estudos, mas ela muda vidas. Com certeza. Aí, nesse período que você estudava no cursinho, você tentou todas as universidades? Ou você estava focado no cursinho só para entrar na Unicamp? Desde o início eu queria estudar na Unicamp. Então você só focou na Unicamp? Sim, no ano do cursinho, sim. E aí você, no primeiro ano, você passa na Unicamp? Aí eu passei pelo vestibular. Qual curso você passou lá na Unicamp? Eu passei no curso de Sistemas de Informação. Você está fazendo ainda, né? Sim, estou no terceiro. Sistema de Informação na Unicamp, né? E o que você fala do curso lá? Bom, comparado assim que eu vejo com, por exemplo, ciência da computação, ou análise e desenvolvimento de sistemas, é um curso de TI. Ele abrange também algumas áreas de administração, de economia. Então, basicamente a gente é preparado para poder construir soluções e sistemas para o mundo empresarial. Então, nesses 4 anos eu aprendo a construir um sistema, modelar um sistema, dependendo da necessidade do cliente ou do serviço, enfim. E é um curso que é um pouco difícil, né? E eu enfrentei dificuldades, né? Por não ter esse background que os outros alunos tinham. Todos os alunos, eles vinham de colégios técnicos, ou a mãe e o pai já trabalham na área, já tem familiares, então já tinha essa familiaridade. E eu não, né? Eu só sabia ali coisas de design. Então eu cheguei, né? E fui... Então isso é uma realidade para alunos de baixa renda, porque quando eles entram em curso, mas esses cursos de alto nível, ele vai encontrar aluno lá que já está envolvido no assunto, né? E você não, você está indo, né? Nem inglês falava direito, né? Você não falava muito pouco. Não, inglês eu sempre falei, desde... Você falou? Então não teve problema com inglês lá, né? Ah, que bacana. Esse curso é 4 anos, né? São 4 anos. Aí... Então, Yasmin, 4 anos de curso. Então, o interessante é que você passou aqui, a informação que eu falei lá no início,
é que a surpresa é que você vai para a Rússia, né? Exatamente. Fazer extensão, como é que fala extensão? É para fazer intercâmbio. Intercâmbio que fala, não é extensão, né? Que tipo de intercâmbio é esse que você escolheu a Rússia? Ou não escolheu a Rússia que escolheu? Eu acho que foi um pouquinho dos dois, né? Porque assim, eu gosto muito de aprender línguas com alfabetos diferentes. Então, por exemplo, oportunidades que tem na Unicamp, empresas, né, entram em contato, né? Eu fiz até um curso de japonês pela Unicamp e essa empresa oferecia esse curso gratuitamente. E aí, um dia, assim, né, eu decidi, vou aprender russo. Aí eu comecei a estudar e a Unicamp, ela tem esses editais, né, que são para várias universidades que ela tem relações. Então, eu me inscrevi o máximo que eu podia, no máximo de editais que eu pude. E o meu objetivo era a Alemanha ou a Rússia. E aí, eu fiquei na lista de espera, eram 6 vagas, né? E eu fiquei na lista de espera, então se alguém desistisse, 2 pessoas desistissem, eu tava dentro. E aí, um certo dia eu estava no cursinho, né? Inclusive, Eu lembro disso. eu tava no cursinho, e aí eu tava meio triste, né? Que tinha acontecido algumas coisas. E aí eu abro assim, e você foi selecionado. Eu comecei a chorar, fiquei muito feliz. Porque eu não imaginava, né? Porque, que nem eu tava falando agora há pouco pro Romulo. Não tem exemplo. Na minha família, eu fui a única pessoa a tirar um passaporte. Gente, tirar um passaporte não é uma coisa, né? Mas assim, para mim, quando eu fui fazer uma coisa de outro mundo, fui entrar em contato com a universidade, ainda para mim não caiu a ficha. Às vezes ainda não parece que eu vou, porque além de sair da bolha, da periferia, e você ver que há outras possibilidades, agora eu vou estar saindo muito mais ainda da minha bolha. Então, ainda é uma coisa que ainda estou processando, né? Mas você vai fazer esse intercâmbio seu, no que lá? O que você vai fazer lá? Vai aprender o quê? Então, é para HSA, né, que é High School of Economics, então é uma universidade de economia da Rússia, especificamente a cidade de São Petersburgo. E eu posso fazer as matérias que eu quiser, né? Então, é um intercâmbio que é para poder cursar matérias, né, durante de 4, né, a 6 meses. E eu, pessoalmente, né, pelo fato do meu curso também ter matérias de economia e administração, eu vou fazer algumas matérias de TI, né, de programação, e algumas matérias, né, de geopolítica, de economia, que eu também me interessa. Mas é inglês, né? Não é em russo, não. Porque você domina inglês e o russo é mais complicado para você, né? Eu comecei a aprender o básico, né, só por conta, né, do intercâmbio, mas todas as aulas, elas são ministradas em Você inglês. falou que é na cidade de São Petersburgo, né? Exatamente. Não é em Moscou, a capital, Não é em Moscou. Não vai para outra cidade. Mais fria ainda que Moscou. Meu Deus do céu. Você vai estar lá nesse período inverno e interverão, né? Interverão e inverno, esse período que é outono. Lá o frio lá não é brincadeira não, né? Aqui tá fazendo 20 graus e eu tô com muito frio, só que 20 graus é o verão de lá, né? Calor danado, né? O russo tá com 20 graus, com calor danado, né? Mas eu vou repetir uma frase aqui, falar uma frase que os russos falam, é um provérbio, sei lá, uma frase que eles falam sempre, que não existe frio, existe gente mal agasalhada. Eles que falam isso, né? Agora, não sei se realmente isso é verdade, você ficar no inverno de menos 20 graus não é brincadeira, não, isso é coisa de doido, né? Pode ser o agasalho que for, não tem fogueira que dá jeito. Então, aí você vai ficar lá em torno de, você falou, 4 a 6 meses, né? Isso aí? Isso. E vai estudar, basicamente o que você estuda no Unicamp, né? Aí eu vou tentar, né, ver matérias que eu possa bater, né? Vamos lá na universidade de lá, e quando eu voltar, eu já vou ter feito algumas matérias. Tá bom. E aí você, voltando para o Brasil, você vai continuar o curso na Unicamp? Isso, eu vou continuar o curso, né? Pretendo me formar no curso. Nossa, logo você vai trabalhar lá nos BRICS, né? Brasil, China e Rússia. A Arábia Saudita.
Os Brits é o banco aí que está criando uma alternativa de moeda ao dólar, né? Aí você está contente, não? Você está muito feliz pelo jeito. Sim, Você ficou eu contente. tô muito feliz. Só Sua que, mãe ficou triste? sim, assim, minha família no geral, todo mundo me parabenizou, ficou feliz, né? Só que tem aquele medo, né? Porque eu vou ficar, né, muitos meses, né, fora de casa, em um país muito longe. E ainda mais que agora tem essas questões do conflito, né, entre a Rússia... Tem guerra, Rússia e Ucrânia ainda, né? Ainda tem esse babado aí. Para quem não entende, aí o pessoal fala, meu Deus, você vai ficar no meio do conflito, né? É, E São Petersburgo, que é famoso lá na Segunda Guerra Mundial, muito famoso para quem nunca leu. Falar nisso, você já leu a literatura russa? eu só sei de nome, mas agora... Mas nunca leu Mayakovsky, Não, Dostoiévski, leu Tolstói? mas agora tá na minha lista. Tá, é bom, o Leon Tolstói tem uma frase que desde criança que eu ouvia, que ele falava assim, antes de conquistar o mundo, conquista a sua aldeia primeiro. Quer dizer, ele fala assim, antes de você querer ganhar o mundo, ganha seu espaço, seu bairro, sua comunidade primeiro. Esse que é o Leon Tolstói. Então é isso, né? Que bacana, o pessoal sua família está contente, né? Que é assim mesmo, tem que voar, né? Para quem poucos anos atrás não conhecia o que era uma universidade, hoje vai estudar em São Petersburgo. Que bacana, né? Isso é um sonho mesmo, né? Tudo isso sem nepotismo, sem herança. Sem herança, pelos próprios méritos. E isso que nós chamamos de meritocracia. Porque é seu mérito, né? Não foi... você não teve herança, não. Você não... porque tem gente que defenda a meritocracia, mas partindo de pontos diferentes, com herança e tudo, né? Então você foi com seus próprios méritos. Eu gosto de pensar que o lugar que eu cheguei, eu fico vendo que foi como aquele jogo de pimbolim, né? Você joga a bolinha e uma coisa acaba levando a outra. Então, assim, eu diria que se não fosse esse lugar que eu tivesse trabalhado, falando com essas pessoas, eu não sei pra onde eu estaria. Se eu não tivesse ido pro cursinho, eu não sei como é que seria meu desenvolvimento hoje. Até porque o cursinho não é um lugar só para você estudar, né, também. Você é um lugar que você também aprende a ser um cidadão, você aprende sobre política, ecologia. Então, o cursinho, voltando lá no cursinho, você estudou no cursinho, foi para Campinas, e pela sua situação econômica, você lembra como é que você ficou em Campinas? Primeiro, você ficou no cursinho, o cursinho te ajudou a ir para lá, né? Sim. Meu campus, né, da Unicamp fica em Limeira. E para poder ir para lá, né, como eu fiquei um ano sem trabalhar, tava bem difícil, né? Então, o cursinho ele faz arrecadação, né, por meio de reciclagem. E aí ele tem esse fundo que o dinheiro é convertido para quando os alunos eles passam para a universidade em outro estado, em outra cidade, precisa de apoio para pagar passagem, aluguel, outra coisa. E aí eu precisei da ajuda do cursinho para pagar meu primeiro aluguel, né? Lá no campus de Limeira não tem dormitório, então a universidade ela oferece bolsas, né, de permanência estudantil, só que eu precisava pagar o meu primeiro aluguel antes de eu receber essas bolsas, né? E aí o cursinho ele me deu parte, né, dessa verba para me ajudar. E também lá que eu conversei com pessoas, né, tanto que o meu curso que eu tô fazendo agora não é engenharia da computação, é sistema de informação. Então lá eu conheci pessoas que estudavam na Unicamp, né, que é o Rafael. Conversei com pessoas, então assim, foi uma experiência completa, né? Não foi só para chegar lá e estudar e ir embora, né? Também é um momento de você também se desenvolver como adulto, né? Como ser humano. E é interessante, Armin, que você conta essa história, essa inspiração sua. Xing, mandar um recado para esse pessoal, esses jovens que acham que a universidade não serve, acha que estudar não serve, acha que não consegue, né?
Acho que seria legal você falar assim para esse jovem o que eles têm que fazer. Para aqueles que um dia sonham, pelo menos. Ou tem outros que nem sonham, né? Que não conhecem. Em um determinado momento na sua vida você não sonhou. Não, eu não imaginava. Não imaginava. Ir pra Rússia não é uma coisa. Ninguém sonha com uma coisa que você não conhece. Você só sonha com aquilo que você conhece, né? É óbvio, né? Talvez a literatura russa vai te explicar isso aí. Então, aqui no Brasil tinha um tradutor, entendedor da cultura russa, era que escrevia sobre a literatura russa, chamado Boris Schneiderman, grande escritor e tradutor da literatura russa, especialista em Mayakovsky. É isso, Yasmin. Que bom, né? Boa viagem, sei lá. Manda um abraço pessoal lá. Fala, pessoal, torce por mim aí, ó. O pessoal lá do... Obrigada, gente. Ó, o pessoal lá do cursinho tá torcendo pra você, que dê tudo certo. Arrasta o pessoal para intercâmbio, por aí, tá bom? Um abraço pessoal aí. Tá bom? É isso. Yasmin, nossa querida Yasmin, agora indo para a Rússia, na cidade de São Petersburgo, fazer intercâmbio lá. É isso, pessoal.